Eu sou o mediador de física Adolfo Fernandes Coimbra, vou apresentar o capítulo 3. Algumas informações iniciais. Eu vou seguir a ordem da apostila e os exemplos da apostila. O capítulo 3 se chama Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, e por isso leva a sigla MRUV. Esse movimento é caracterizado por ser um movimento acelerado com uma aceleração constante, e por isso o termo uniformemente variado. O termo retilíneo se deve ao fato que nós vamos trabalhar em apenas uma dimensão. Vou apresentar um exemplo de um corredor de 100 metros rasos. Ele parte da posição 0, atinge a posição 100 metros em 10 segundos. Repare que na primeira metade do tempo, nos primeiros 5 segundos, ele percorreu apenas 25 metros. Na segunda metade do tempo, ele percorreu 75 metros. Isso se deve ao fato de que ele iniciou com uma velocidade baixa e foi acelerando com o tempo. Nós definimos a aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade por unidade de tempo. Então, a expressão da aceleração será a razão entre a variação da velocidade por intervalo de tempo. A equação que nós teremos para a aceleração será ΔV sobre ΔT. Essa é a primeira equação importante desse capítulo, onde ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos aplicar isso a um exemplo. Um carro que, partindo do repouso, atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos. Qual a sua aceleração? Inicialmente, o carro está parado. Então, no tempo zero, sua velocidade é zero. Passado 10 segundos, sua velocidade vale 80 km por hora. Para calcular a aceleração, eu faço a divisão da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Eu terei 80 km por hora dividido por 10 segundos. A sua aceleração será igual a 8 km por hora por segundo. Isso significa que a velocidade está variando de 8 km por hora em cada segundo. Nesse caso, está aumentando em 8 km por hora a cada segundo. Agora, será que essa unidade desse exemplo aqui é a unidade no SI de aceleração? Quilômetros por hora por segundo? Vamos discutir, então, a unidade de SI de aceleração. Com a expressão da aceleração em mãos, e sabendo que a unidade de velocidade no SI é metro por segundo e a unidade de tempo é segundo, nós derivamos a unidade de aceleração como sendo metro por segundo por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Assim, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade varia de 1 metro por segundo. A equação da velocidade. Quero representar um movimento e para isso vou construir um segmento de reta orientado. Minha partícula inicia na posição inicial S0 até uma posição final S. No tempo igual a zero, a velocidade vale V0. No instante t, a velocidade é v. A velocidade, então, nesse momento, está crescendo, uma vez que a seta que representa esse movimento está aumentando. Colocando essas informações na equação da aceleração, eu quero construir uma relação que me dá velocidade final em função do tempo. Para fazer isso, eu vou isolar a velocidade final nessa equação. Eu vou passar o termo que está no denominador para o lado direito da equação. Posteriormente, eu vou isolar o v passando o v0 para o lado direito da equação e obtenho a velocidade em função do tempo. Repare que a velocidade inicial e a aceleração são duas constantes. Então, a velocidade final depende do tempo. Vamos aplicar isso a um exemplo.
Considere um móvel que tem velocidade inicial v0 igual a 10 metros por segundo, que aumenta a velocidade com aceleração constante a igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule. Escreva a equação da velocidade. Letra B. Construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Letra C. Determinar a velocidade do móvel em t igual a 3 segundos. Para resolver o item A, primeiro escrevemos a equação da velocidade. Essa equação aqui é a segunda equação importante desse capítulo. A sua forma geral tem esse formato. Para esse movimento do exemplo, a velocidade inicial vale 10 e a aceleração vale 5. Substituindo isso na equação da velocidade, eu vou ter que a velocidade é igual a 10 mais 5t. O próximo item pede para construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Uma vez que nós já conseguimos construir a equação da velocidade, nós percebemos que a velocidade em função do tempo é uma equação do primeiro grau, porque a variável t está elevada a 1 aqui. Para construir o gráfico de uma equação do primeiro grau, nós atribuímos valores para a variável independente. Nesse caso, atribuímos valores para t e calculamos o valor da velocidade para cada t. Por exemplo, substituindo t igual a 0 nessa equação, eu obtenho v igual a 10. Substituindo t igual a 1, eu obtenho v igual a 15. Substituindo t igual a 2, eu obtenho v igual a 20 metros por segundo. Colocando essas informações no gráfico, onde no eixo horizontal está o tempo e no eixo vertical, nesse caso, está a velocidade, também pode ser deslocamento ou a aceleração. Nesse caso, para a velocidade, colocando esses pontos aqui no gráfico, o primeiro ponto é tempo igual a 0, que obtém a velocidade igual a 10. O segundo ponto, tempo igual a 1 e velocidade igual a 15. Terceiro ponto, tempo igual a 2, velocidade igual a 20. Repare a tendência linear, né? É claro, essa função do primeiro grau, onde a inclinação dessa reta é dada pela aceleração e o início da reta é dado pela velocidade inicial, nesse caso é 10. Item C pede para determinar a velocidade do móvel em 3 segundos. Como nós já temos a equação da velocidade, é só substituir o t por 3, nós obtemos que a velocidade vale 25 metros por segundo. Equação do deslocamento ou equação horária do MRUV. Vamos partir da equação do deslocamento que nós aprendemos no capítulo 2, onde lá nós vimos que o deslocamento pode ser obtido multiplicando a velocidade média pelo tempo. Naquele contexto, a velocidade era constante. Agora já não é mais constante, mas cresce linearmente. Então, podemos reconstruir a velocidade média como uma média da velocidade final da velocidade inicial. Substituindo isso na equação do deslocamento, eu tenho uma nova equação para o deslocamento, somado ainda o fato de que nós expressamos a velocidade final em função do tempo. Substituindo isso na equação do deslocamento, nós temos uma nova equação do deslocamento, que, fazendo uma simplificação algébrica, fica escrita finalmente na forma: o deslocamento é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. Então, essa aqui é a equação, é a função do deslocamento em função do tempo. Repare que essa expressão tem uma forma quadrática, porque tem um termo ao quadrado. Essa expressão é análoga a uma função do segundo grau, onde o ΔS faz o papel de y e o t o papel de x. V0 e A continua sendo constante. Essa equação também ela é expressa em função da posição final, em alguns problemas, e ela tem esse formato. Vamos aplicar lá um exemplo. Suponha que um móvel passe pela origem dos movimentos com velocidade de 6 metros por segundo, com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos escrever a função horária do movimento. A partir da expressão da função horária do movimento, eu vou substituir os valores dados no enunciado, o valor da velocidade inicial e da aceleração, e vou ter
para esse movimento, uma equação horária que tem esse formato. Simplificando aqui ainda, o formato final é que o deslocamento é igual a 6t mais 2 vezes t ao quadrado. Aqui eu tenho o deslocamento em função do tempo. Então, eu consigo calcular o deslocamento para qualquer tempo. Em especial, ele pede calcular a posição no instante t igual a 2. É só substituir nessa equação o tempo igual a 2 e eu vejo que o deslocamento vale 20 metros. Vamos analisar o gráfico do deslocamento em função do tempo. Como nós vimos, o gráfico tem a forma de uma parábola, porque nós temos o termo do tempo ao quadrado. Essa parábola pode ter concavidade para baixo, quando a aceleração for negativa, chamaremos esse movimento de movimento retardado. Essa concavidade esse gráfico pode ter concavidade para cima, e chamaremos esse movimento de acelerado, quando a aceleração for positiva. Uma parábola com concavidade para cima. Ainda analisando alguns gráficos. O gráfico da velocidade, quando a velocidade aumenta, significa que a aceleração é positiva. Então, o gráfico vai ter uma inclinação positiva. A aceleração, por sua vez, é constante. Se ela é positiva, é uma reta horizontal na região positiva do gráfico. Se a velocidade diminui, significa que a aceleração é negativa. Então, a inclinação é negativa e a aceleração tem um valor constante na região negativa do gráfico da aceleração em função do tempo. A área sobre a curva V versus T. Quando estivermos trabalhando com o gráfico da velocidade em função do tempo, a área embaixo do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Por exemplo, pede-se calcular o caminho percorrido pelo móvel entre os instantes 0 e 4 segundos nesse movimento. Quando eu calcular a área embaixo desse gráfico, eu estarei calculando numericamente o deslocamento. Eu posso calcular a área embaixo desse gráfico, dividindo em regiões geométricas que eu sei calcular a área com facilidade, triângulos e retângulos, e obtenho a área de cada triângulo e de cada retângulo, somo essas áreas e percebo que o valor da área total é 275, esse valor é numericamente igual ao deslocamento. Por fim, a quarta e última equação desse capítulo é chamada de equação de Torricelli. Torricelli manipula a equação da aceleração, da velocidade e do deslocamento de forma a eliminar a variável do tempo e obtém essa equação, que é a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E essa equação vai ser muito usada quando nós desconhecermos o tempo em problemas que envolvem MRUV. Nesse exemplo, nós temos um móvel que viaja com velocidade inicial 6 metros por segundo, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, e deseja-se calcular a velocidade do móvel ao chegar à posição 20 metros. Repare que o tempo aqui é desconhecido, mas eu tenho a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. Substituindo esses valores no lado direito da equação, eu obtenho que v ao quadrado é igual a 196. Para calcular o valor de v, de velocidade final, a gente atribui a raiz quadrada a 196 e a velocidade final é igual a 14 metros por segundo. Por hoje é só. Qualquer dúvida, procure os seus mediadores.